Nós falamos sobre o 1 Pedro. Vamos ler o versículo outra vez. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Versículo 3,18. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Nós falamos sobre esses 3 pontos, né? Foi tocado já, e podemos falar primeiramente dessa propiciação, que foi Cristo padecendo uma única vez pelos pecados. Falamos também sobre o justo pelos injustos, que é a substituição. E nós, Senhor permitindo, hoje nós vamos falar para levar-nos a Deus, que isso é reconciliação. Então, deixa eu dar uma olhadinha na minha Bíblia aqui para não... Romanos capítulo 5. Romanos 5. Vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a esperança, e a experiência a esperança. E a esperança não produz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aqui ele está falando, usando essa palavra reconciliação, né? Deu para notar algumas vezes aqui falando sobre reconciliação. Essa palavra reconciliação, ela é semelhante a que nós falamos sobre a substituição, né, no sentido da sua aplicação. É um fato, né, que Cristo veio aqui para fazer propiciação, veio fazer substituição e veio fazer reconciliação. Isso é um fato, né? Isso nós vemos que Deus Deus fez isso em Cristo Jesus. Vamos ler um versículo antes de continuar aí também. Eu acho que é 2 Coríntios 5, segunda carta aos Coríntios 5.
Deixa eu pegar o contexto aqui. Versículo 18. 18, 19, 20, 2 Coríntios 5, 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Puxa, muito obrigado. Né? Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós estamos encontrando aqui essa palavra reconciliação nesse contexto, e nós vemos que, na verdade, reconciliação não é Deus, embora ele está falando aqui da reconciliação, que Deus estava reconciliando, mas, na verdade, quem precisa de reconciliação somos nós. Não é verdade? Por quê? Porque nós é que estamos perdidos. Não é? Versículo 19 aí, ele fala sobre imputar pecados. Não é? De quem? Nosso, logicamente, com certeza, não tem nem o que discutir isso aí. Então, a reconciliação que Paulo está falando, rogamos que vos reconcilieis com Deus, é você, né, dentro da condição de pecador, é quem precisa de reconciliação, é o pecador, é o perdido que precisa da reconciliação. Porque Deus fez isso. Né? Nós vemos que, inclusive, esse versículo 19 aí, ó, isto é, Deus estava em Cristo, isso é uma coisa maravilhosa, né? Isso é, dentro desse contexto ainda, nós vemos que, um minutinho só. Dentro desse contexto, inclusive, nós vemos que é o ápice do amor de Deus para conosco, porque até então, Deus fala aqui nesse versículo, isto é, Deus estava em Cristo, nós vemos que até então Deus estava com, né? Deus esteve com todos, até com João Batista e com todos que pregaram, era com. E aqui ele está falando diferente, ele está falando que Deus estava em, não com, em. Por que esse em? Qual a diferença? Né? Esse cara é chato, fica falando com, sem, on. Porque nós estamos falando da provisão do próprio Deus para vir fazer o quê? Essa obra para que pudesse existir reconciliação. Nós estamos falando que Deus, Ele mesmo, né? O Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus mesmo, Deus Filho, é Ele que veio aqui, ó, e se fez homem para vir fazer essa obra maravilhosa, né? E ir à cruz, e nós vemos que era necessário essa perfeição de obra para que essa reconciliação pudesse ser feita. Porque até então, nós já falamos até agora também sobre os caráteres desses focos que nós temos falado,
nós vemos que todos eles apontavam justamente para isso. Se não fosse Cristo, não haveria cumprimento disso, porque até então, que Deus estava tratando, que era o povo de Israel, né, o povo de Deus aqui no mundo, outrora, nós vemos que eles tinham o quê? Os sacrifícios contínuos. Né? Eles faziam sacrifícios para expiar pecados e para fazer holocaustos, e enfim, foi uma série de sacrifícios que todos eles, no fim, não tinham o seu cumprimento, no sentido do que, se alguém fizesse algum sacrifício pelo pecado, e isso fosse realmente efetivo, ele não precisaria voltar lá outra vez, seja o dia seguinte, ou o sumo sacerdote que ia lá uma vez por ano para fazer a expiação outra vez. Né? Nós vemos que Hebreus, nós lemos aqui, só para relembrar, vamos ler Hebreus 10, só para relembrar esse fato, que é um princípio, né, para nós. Hebreus capítulo 10. Versículo 1. 1, 2, 3. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração de pecados, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados. E assim ele continua falando da obra de Cristo. Daí ele vem falar de uma vez só, um sacrifício. Então nós vemos que os sacrifícios eram continuamente oferecidos, e ele está dando um exemplo aqui desse sacrifício anual que o sumo sacerdote fazia, que o versículo 3 fala que nesses sacrifícios se faz o quê? Comemoração dos pecados. Não fazia expiação do pecado, ou fazia a remissão, ou fazia a redenção, fazia comemoração. O que é isso? Quando ele fazia esse sacrifício, isso estava apenas apontando que o pecado ainda estava lá. Porque se ele, como diz aqui, se ele removesse o pecado, não precisaria fazer outra vez. Então, ele fazia comemoração dos pecados. E isso é terrível, né? Imagina uma consciência, né? Saber que o seu pecado não foi perdoado, que não foi expiado, que não foi purgado. Então, é isso que eles faziam. Realmente, o sacrifício fazia e tinha que fazer outra vez, e tinha que fazer outra vez. E quando o Senhor Jesus veio, nós vemos que era o próprio Deus tomando a providência, né, para que essa obra fosse feita de uma forma perfeita. O Senhor Jesus teve que vir para tratar desse assunto sem a intervenção do homem, embora ele tenha vindo como um homem, nascido um homem aqui, mas nós vemos que era Deus mesmo fazendo a providência, porque ele foi o Cordeiro de Deus, que segundo lá na comemoração da Páscoa, por exemplo, eles iam fazer essa oferta, que era um memorial, eles tinham que matar também um cordeiro. O cordeiro, como é que ele tinha que ser? Sem mancha, sem mácula, ele tinha que ser tudo perfeitinho. E assim é uma figura de Cristo, né? Ele veio, ele sim, era esse cordeiro sem defeito, sem mácula. E Deus, né? Deus participou desse tempo
de 4.000 anos, até que Cristo veio, né, desde Adão até Cristo, 4.000 anos, nós vemos que Deus, na sua tolerância, na sua paciência, Ele suportou tudo isso e, por fé, as pessoas foram sendo salvas por uma obra que viria, né, as ofertas, as expiações que eram feitas, todos os sacrifícios, era um anúncio daquela perfeição que viria por Deus mesmo, era uma expiação de Deus, que o próprio Adão, ele teve essa experiência, por assim dizer, com Deus, ele mesmo, antes de existir qualquer tipo de lei, qualquer tipo de mandamento e qualquer tipo de queda, porque ele foi o primeiro, né? Quando ele caiu, ele e sua esposa, eles caíram, desobedeceram a Deus e se encontraram numa situação de alguém desprovido de Deus, né? Que quando eles comeram do fruto que não era para comer, a primeira coisa que eles notaram era a nudez. Eles estavam nus. Mas por que eles notaram? Será que eles estavam cegos quanto à sua condição? Não é isso. É desprovido. Isso é aquele versículo que Paulo fala em Coríntios, fala assim: se todavia nós fomos encontrados vestidos e não nus. O que é isso? É o homem desprovido. O homem nu é o homem desprovido. E esse vestido... Desculpa de eu rir. Eu lembrei que tem religião por aí que eles não... Nem para tomar banho eles tiram a roupa por causa desse versículo aí. Né? Fica até uma coisa... Depois que eu estou rindo. Fica até uma coisa... Que é isso, gente? Né? Ele está falando da provisão de Deus, né? Investir o homem que está nu. Né? Se todavia nós formos encontrados vestidos e não nus. Por quê? Lógico, você está desprovido, você tem que estar vestido. Com que vestido é isso aqui? Não, é o vestimento da justiça de Deus, que nos fala de Cristo, né? Então, em Adão foi a mesma coisa, ele viu isso. Na hora que ele viu que ele estava desprovido, ele pegou e fez os aventais, né? Fez os aventais, e que nos fala das obras, das mãos dos homens, né, para se cobrir, para cobrir essa nudez dele. O homem vai fazer obra. Só que isso não adianta. Deus chegar um pouquinho mais perto, não adianta. Na hora que ele ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, ele ouviu a voz, foi se esconder. Por quê? Ele ainda estava nu. Ele ainda estava desprovido. Então ele foi se esconder entre as árvores do jardim. Adianta se esconder também? Não adianta. Não adianta. E isso nos fala, infelizmente, nessas árvores aí, nos fala das religiões e das filosofias e ideias humanas que criam uma copa, né? Que é a árvore, né? Cria uma copa para que Deus passe e não veja o homem que está lá embaixo, escondido. Será que adianta isso? Não adianta também. Onde estás? Foi o que Deus disse. Onde estás? E ele chama Adão, Eva, trata com eles, e daí Deus, que trata com a serpente também, que é Satanás, que é o diabo, né? Só que Deus faz algo, ele pega e veste Adão e Eva com pele de um animal. Que animal era esse? Não sei qual animal que era, mas Deus é que sacrificou esse animal, um inocente, né? Naquela época, inclusive, não tinha, lógico, não tinha o hábito de se matar animal, não se matava ainda, de se matar animal para comer, inclusive, foi depois do dilúvio, quando Noé saiu da arca, daí que veio o regime de comer carne, né? Porque até então eles eram, por assim dizer, vegetarianos, né? Não estou falando isso como doutrina, não, tá? Estou falando o que era. Então,
Deus matou um animal e vestiu da pele desse animal, um animal só, tá? Um animal só, ele vestiu Adão e Eva. Então eles foram vestidos pela vestidura de Deus, que era esse animal inocente. Isso nos fala o quê? Nos fala de Cristo, né? Esse inocente do qual Deus tomou providência e ele teve que morrer para vestir esse Adão e Eva que estavam despidos aí, estavam tudo desprovidos. E Deus fez isso matando o inocente. Nos falava, isso já nos apontava já de antemão, antes de haver qualquer tipo de lei, qualquer tipo de... Deus estava apontando que um inocente tinha que morrer pelo culpado para que ele pudesse ser socorrido, né? E inclusive Abel, o filho de Adão e Eva, ele fez a mesma coisa, né? Vendo o que Deus tinha feito com o pai dele, ele fez a mesma coisa, né? E é o primeiro homem, em Hebreus capítulo 11, Abel, né? O primeiro homem, no capítulo 11 de Hebreus, citado como um homem de fé. E fala que a fé dele foi conectado ao sacrifício que ele fez. Por quê? Porque ele contemplou isso. Porque chegou para oferecer a Deus um sacrifício. Ele falou, mas ofereceu o que para Deus? Caim não, Caim pegou lá dos frutos, ele era lavrador, né? Pegou dos frutos da terra, pegou tudo, levou. Deus não quis. E Abel falou, o que eu vou fazer? Eu sei que eu vou fazer aquilo que Deus fez com meu pai. Alguém tem que estar no meu lugar. Entre eu e Deus, alguém que tem que estar no meu lugar. Pegou o animal e sacrificou ele. Pela fé, ele fez. A primeira menção de fé na Bíblia foi desse homem, porque ele entendeu aquilo que Deus está falando. Né? A fé, na realidade, é nós entendermos o que Deus está falando. Não o que eu acho, o que eu penso, as minhas convicções. Não é isso? Caim estava bem convicto daquilo que ele estava fazendo. E Caim não é essa figura que apresenta aquele cara mau, um cara malvado, mau caráter. Não. Né? Inclusive, Caim levou a oferta dele para Deus, o mesmo Deus que Abel levou. Porque naquele tempo não tinha idolatria ainda. Era Deus mesmo. Então, ambos levaram a oferta para Deus. E qual o problema de Caim? O problema de Caim é que ele não viu que ele era um homem caído. Né? Esse é o problema, infelizmente, o problema do homem religioso, inclusive, né, que Caim não é uma figura do homem na sua perversão. Pelo contrário, Caim é uma figura do homem religioso, porque ele está fazendo ofertas a Deus. Só que ele fez segundo o conceito dele, igual o pensamento primário que seu pai teve quando caiu. O que é? Fazer obra. Porque imagina, ele, para levar os frutos da terra, teve que lavrar a terra, tem que trabalhar a terra, tem que plantar, tem que tratar, tem que cuidar até vir os frutos, né? Isso aí, eu não sei que fruto que ele levou, mas é tempo, é um trabalho, é um trabalhão se levar o fruto, né? Como a palavra fala, é fruto, ou seja, é fruto de algo. Então teve um labor até chegar aquele fruto ali. E ele levou aquilo para Deus, achando que Deus tinha que aceitar. Esquecido, estou falando, a pessoa não está pensando no que Deus está pensando. Porque quando o pai dele fez esse ato errôneo de se vestir e se justificar a si mesmo, ele não estava tentando que seu pai errou em fazer isso. E Deus ainda mais tinha dito, quando tratou com Adão e Eva, e ele disse a Adão, sobre a terra, né? Maldita é a terra por tua causa. Né? Então a terra, ela padeceu. É outra coisa, Deus não estava amaldiçoando, já que você caiu, eu vou amaldiçoar todo mundo agora. Não é isso que Deus estava falando. Deus não é malvado, tá? Isso não é pensamento de Deus.
que por causa da queda dele, toda a criação seria maldita. Maldita é a terra por tua causa. Não é ele que está falando, eu vou agora amaldiçoar a terra, hein? Não é isso, gente. Lê lá direito, tá? Maldita é a terra por tua causa, porque você caiu, cabeça de toda a criação. De toda a criação não é só humana, de toda a criação. Né? Leia Romanos capítulo 8, você vai ver, né? Versículo 18 em diante, que é toda a criação ficou sujeita à queda, à corrupção, à vaidade, por causa daquele que a sujeitou. Quem que foi? Foi Adão. Né? Então, infelizmente, toda a criação caiu. E esse infeliz do Caim, ele pegou e levou do fruto dessa terra caída para Deus. Ou seja, um homem completamente sem fé, oposto ao seu irmão. Então, esse, na verdade, o que é? É o homem religioso. Fazendo todo o labor, fazendo tudo, e Deus está dizendo, não. Como que não? Daí ele olhou que o irmão dele foi aceito, o que ele fez? Foi lá matar seu irmão. Né? Então isso é horrível, né? Esse pensamento, que o homem na sua justiça, ele é inimigo, mais ainda, de Deus. Além dele ser já um caído, um inimigo de Deus, mas quando o homem se imbica, vamos dizer assim, né, para sua religiosidade, ele fica pior ainda. Então, num certo sentido, o homem, quanto mais perto ele vai da verdade, essas coisas, pior ele fica. Não é verdade? Por quê? Porque ele está achando que Deus tem que se agradar dele, mas do jeito dele. Isso é um erro tremendo. Nós temos a vontade de Deus expressa para nós. Foi o que aconteceu no caso de Abel. Embora Deus não tinha deixado manifesto essa verdade ainda, mas Abel, pela fé, ele entendeu isso aí. Então, por isso que estou dizendo que a fé, ela consegue entender os pensamentos de Deus. E isso nos falava, já desde o início, falando outra vez, Deus ia prover algo para o homem caído. E ele deixou 4.000 anos o homem. Será que é para testar o homem, para ver se o homem ia melhorar ou não? Será que Deus não sabia disso? Mas era a prova do homem para o próprio homem saber que ele não vai mesmo. Ele não vai. Tem um versículo lá de Eclesiastes que fala assim: uma coisa eu vi, que Deus fez o homem reto, mas eles, ele põe plural, mas eles se meteram em muitas astúcias, muitos enganos. E eu, quando lia esse versículo, falei, mas ele está falando, fez o homem reto e eles. Daí realmente foram eles, porque Deus sempre procurou, desde Adão, fazer algo. Mas eles sempre se debandam. Então era Deus mostrando ao homem que não tem jeito, ou é o homem debaixo de governo, é o homem debaixo da consciência, é o homem debaixo da lei. O que é? Resultado é queda. É queda. Então Deus, durante 4.000 anos, segurou esse tempo. Daí veio quem? Daí veio o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, tipificado, né, que foi no Antigo Testamento, para fazer uma obra divina. E eu estou citando isso porque eu lembrei que na Páscoa era a festa para Israel, né? Então eles tinham que pegar o cordeiro, eles pegavam no 10º dia um cordeiro e olhavam, via se ele estava perfeito, tudo mais, tudo em ordem. Daí eles pegavam e separavam esse cordeiro por 4 dias. É interessante, pegavam no 10º dia e guardavam ele 4 dias. E no crepúsculo da tarde do 4º dia
é que eles imolavam esse cordeiro. Então achei interessante, né? Esses 4 dias, não quero ficar fazendo muita numerologia, porque nós podemos nos perder nas numerologias da Bíblia, né? Mas é interessante que foram justamente 4.000 anos que Deus, quando o homem caiu, ele já tinha, né? Ele já tinha provisão, mas ele aguardou até para o homem, para nós vermos aqui, ó, que o homem, ele é simplesmente caído. Simplesmente um homem que não tem conserto. E o que Deus veio fazer por Cristo, ele veio remediar, nos ajudar a melhorar? Não, ele veio remover. Ele veio remover para estabelecer algo novo. Isso chama-se graça de Deus. Graça de Deus. Em Cristo, Deus veio aqui, né, na pessoa de Cristo, que era uma pessoa da divindade, ele veio aqui para fazer essa obra e para pegar esse homem caído e colocar lá na cruz. Isso é chamado pelo apóstolo Paulo o velho homem. Toda vez que fala do velho homem, fala no passado e morto. Ele foi colocado lá, Cristo morreu e agora, o que sobra? Eu estou aqui ainda, como é que faz? Como é que é? Nós existimos ainda, com certeza, mas Deus fez uma obra, por Cristo ele fez uma obra que ele pôde na sua ressurreição e glorificação, que é um ato, inclusive, que nós falamos esses dias aí, que o mundo não viu Cristo ressuscitado. Isso é um fato importante de entender, né? Que a última vez que o mundo viu a Cristo foi naquela cruz e ali morrendo naquela cruz. Mas Cristo não ficou na cruz e também não ficou na sepultura. Ele foi à sepultura, sim. Ele morreu na sexta-feira, foi sepultado. No domingo, logo de madrugada, ele já havia sido ressuscitado dentre os mortos. Não ficou na sepultura. O irmão hoje leu de manhã aí, e Madalena, Maria, buscando, foi ao sepulcro, chegou lá, a pedra estava removida. O Senhor não estava lá, porque ele já havia sido ressuscitado. A pedra estava removida para mostrar que ele não estava lá. Quem que estava lá? Estavam 2 anjos. E é interessante que eu estava vendo que ela chegou lá, na sepultura, ela entrou, tinha os 2 anjos, estavam sentados, um na cabeceira e outro no pé, onde o Senhor havia sido, estava deitado, outrora deitado, né? Estavam sentados lá. Ela olhou e eles falaram que ele não estava lá. Ela pegou, saiu, triste, e virou, e o Senhor estava em pé ali, falando assim: por que choras? E ela, pensando que ele era o jardineiro, né, que é o hortelão, que fala, o jardineiro, ela disse: Senhor, levaram o meu Senhor. Ela fala: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Se tu sabes, se tu levastes, fala que eu vou pegar ele, eu vou... Era algo assim que eu falei, puxa vida, ela viu anjo, e ela não queria anjo, não é verdade? Todo mundo fica, o anjo, ela viu o anjo, ela não queria o anjo, ela queria o Senhor. É um coração de alguém que Cristo é tudo para ela, embora para ela ainda era um morto, não era o Cristo vivo, era um morto. E ela fala algo para o suposto o jardineiro, fala que eu vou lá, fala onde que ele está, que eu vou lá pegar, eu levo ele. Mas como é que, né? Como é que ela podia pegar um homem morto e levar? Era uma coisa meio, não sei se o tamanho dela, se era forte ou não, mas era algo assim. E era algo que ela queria o Senhor. Ela não estava importando com o homem também, ela queria o Senhor.
E era ele falando, dela, ele fala Maria. Ao falar o nome dela, ela reconhece que é o Senhor, né? Então ela vê que ele estava vivo, né? Foi a primeira mulher que viu Cristo vivo, ressuscitado dentre os mortos, um homem com um corpo já pronto para voltar para o lugar de onde ele tinha vindo, da glória, né? Em glória. Ele ia voltar para lá outra vez. Então, foram eles, a partir de então, que viram o Senhor. O Senhor ficou 40 dias aqui e eles viram, né? Foi visto até por mais de 500 irmãos, Paulo fala. Mas o mundo não viu isso aí, não. O mundo viu esse homem crucificado. Então, isso é um privilégio muito grande, entender essa obra que Cristo fez, que na realidade, ressurreição de Cristo, agora ela é apresentada ao quê? A quem crê. Entende? Por isso que eu estava dizendo que essa palavra aqui da reconciliação e tudo mais, toda essa... é algo para crente, né? Estava falando hoje na hora do almoço, né? Isso é para crente. Porque se eu falar aqui, pegar qualquer trecho aqui e falar que... nós estamos no 2 Coríntios aí, aberto, é 2 Coríntios, né, que nós estamos. Versículo 18 que nós lemos. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus. Então tá bom, já está reconciliado. Não é verdade? Se é para todo mundo, está reconciliado. Está tudo certo, pode descansar aí. Substituição que nós falamos a última vez. Cristo foi o substituto de todo mundo? Então tá bom. É isso? Não. É um fato, né? É um fato que Cristo realizou, porque Paulo está falando isso aqui, Mas, primeiramente, lembrar que Paulo, nos seus escritos, ele está falando com cristão, né? Ele não está falando aos amados incrédulos, não, ele fala aos amados irmãos em Cristo Jesus. Esse é o endereçamento, pode pegar todas as epístolas dele, aos amados irmãos, a igreja que está em tal lugar. Está falando com crente, não está falando com incrédulo. Então, quando essa palavra é nos dirigida, nós devemos entender isso aí, sabe, que a obra de Cristo foi suficiente para todos? Sim, foi. Mas você pertence aos muitos, não a todos. Vamos ler esse versículo aqui, só para poder... É 1 João, como exemplo, né? Primeira carta de João. Nós já lemos, vamos recordar. Falando da propiciação. Voltar lá, que é um exemplo para nós isso aí. Capítulo 2, de 1 João, capítulo 2. Versículo 2. Está falando de Cristo Jesus, né? Final do versículo 1, Cristo Jesus. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, aqui, esse próprio versículo já está mostrando para nós que existe os nossos e do mundo. Quem são esses? E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos. Nossos quem? Do crente. É isso que ele está falando, do crente. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente dos nossos, do crente, mas do mundo inteiro. Ele é. Mas... está salvando eles também junto numa massa só? Não, é para quem crê. Então você tem que pertencer aos nossos, né? Se você pertence aos nossos aqui que ele está falando, não somente pelos nossos, então daí está bem. Se você está dentro desses nossos aqui, né? Os nossos, quem são os nossos? São os crentes que estão dizendo. Os crentes estão dizendo pelos nossos pecados. Ele é a propiciação. Ele pagou todos os nossos pecados. Maravilha. E é capaz, é isso que João está falando, e é capaz de salvar todos? Sim, se todos crerem, todos têm suficiência de salvação.
né? Vamos dizer assim, deixar um exemplo aqui. Mas é isso que ele está falando, que é algo que Deus fez, que se o mundo inteiro cresce, vamos dizer assim, se o mundo inteiro cresce, a obra de Cristo seria suficiente para cobrir a todos. É isso que ele está falando. Mas nós sabemos que não é assim, né? São muitos. Isaías capítulo 53 fala que ele morreu pelos pecados de muitos, não de todos, de muitos. Quem são esses muitos? São os que creem. Então, essas palavras que nós estamos falando, de substituição, de reconciliação e tudo mais, nós devemos entender que isso toca ao crente. Mas, para que você entenda, né, para que você tome esse lugar que nós estamos falando hoje aqui, quando Paulo está falando da reconciliação, é você se reconciliar com Deus. Por quê? Porque quem está perdido é o homem, né? E está mostrando esse grande amor de Deus tão, né, vamos dizer assim, tão grande, que ele mesmo tomou a providência, que aquilo que o homem era impossível, ele veio fazer essa obra para que o homem pudesse ser realmente reconciliado, né, como diz lá em Pedro, reconciliado com Deus, né? Isso é um privilégio muito grande. Quero que eu digo isso para que você entenda, né, que você que não creu ainda, saber que existe reconciliação. Isso é um ato divino. E quem fez isso foi essa pessoa, né? Voltando lá em Coríntios, que nós estávamos, né? 2 Coríntios 5. Lembrar de um versículo ali. Lemos agora, eu estava lembrando um detalhe aí. Versículo 21, 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nesse que é Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que maravilhoso isso. Vai lá em 1 João, segura aí, volta lá em 1 João capítulo 3. 1 João que nós estávamos, segura aí. Capítulo 3 de 1 João, versículo... Estou aqui em Pedro ainda. É esse mesmo, que é 3:5, né? Isso, 3:5. E está falando de Cristo Jesus, do Senhor Jesus outra vez. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Né? Aqui em Coríntios, ele falou aquele que não conheceu o pecado. Aqui em João, fala nele não há pecado. E Pedro, 1 Pedro capítulo 2, ele fala mais um detalhe do Senhor ainda. Os três testemunhos, Paulo, Pedro e João. Aqui em Pedro, capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado. Olha que interessante. Ele não conheceu o pecado, ele não cometeu o pecado. Isso é muito precioso, né? Perfeição. Então, aquele que tinha que fazer essa obra é essa pessoa que não teve nada, né? Em si, ele não tinha nada a ver com pecado, mas era ele que tinha que vir. Por isso que era o Cordeiro sem defeito, sem mácula, e tudo nele era aprazível a Deus. Ele foi à cruz
E lembrar que quando ele foi tratar com nossos pecados, né, foi quando ele ficou na cruz, naquelas horas de trevas, onde, falando outra vez, era trevas. Somente ele sabe o que ele passou para que você, para que nós pudéssemos ter todos esses benefícios de salvação, de paz, de reconciliação. Ele sabe por quê? Porque ele foi aquele que foi o abandonado de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Um homem desamparado de Deus, abandonado de Deus, para que nós, para que cada um, para que você, para que toda essa humanidade pudesse ter ao alcance essa preciosa verdade que nós estamos falando. Então ele é o verdadeiro Cordeiro que com um só sacrifício, com uma só obra, ele fez isso. Então, para de fazer obra, para de querer se justificar diante de Deus. Creia no Senhor Jesus como seu Salvador. Esse é o primeiro ponto. Né? A pessoa tem que crer, é o primeiro passo, né, para ele dar na vida, com respeito a Deus, é crer no que Deus está falando. Porque o que Deus está falando de nós aqui, que nós vimos, é morto, é perdido, é fraco, é desamparado, né? Um homem que está perdido, não tem o que fazer com ele. E Deus fez tudo isso por nós. E o que você tem que fazer? Crer. Né? Crer para que essa verdade seja real na sua vida. É algo que não adianta eu falar o que vai acontecer, é você que vai ver. Sabe? O que é, como diz lá, justificados, pois mediante a fé, nós temos paz com Deus. Sabe o que é isso? Ter paz com Deus? Não é você nos seus méritos, é por Cristo Jesus, mediante a fé. Justificados, pois mediante a fé, daquilo que Cristo fez, que Deus fez por nós, nós temos paz com Deus e descansamos. Saiba que vida cristã não é que, infelizmente, muitos pensam, por causa da infeliz manifestações que existem de vida cristã por aí, mas nós vemos que vida cristã, quando Paulo fala, por exemplo, em Efésios capítulo 2, ele fala do homem morto, perdido, um morto em delitos e pecados, e daí ele fala, fostes ressuscitados juntamente com Cristo e fostes assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a vida cristã começa como? Sentado, descansado. Não é trabalhando, é descansar. Sabe? Deus já fez. O que precisava ser feito, Cristo já fez por você, já fez por nós. Não é verdade? Então está pronto, é algo pronto. Mas para que você possa dizer isso, você tem que estar aqui no escrito de Paulo. Nós. Né? Você tem que estar dentro aqui desse contexto. Quem que é? São os crentes. Não é verdade? Ele amou o mundo de tal maneira que veio para dar a vida. Ele amou você, qualquer um nesse mundo, amou a todos. Mas você tem que crer. Você tem que abraçar essa verdade tão preciosa que Cristo fez algo tão excelente que ele fez algo para você ser reconciliado com Deus. Então, tal com os pensamentos, podemos dar graça por isso. Senhor Jesus, nós queremos te dar graças por tua voluntariedade e também por esse grande amor que moveu o teu coração para deixar a tua glória vir a esse mundo, para morrer por pecadores, morrer por inimigos que te rejeitaram aqui, tanto na sua vida como na sua morte também, Senhor. Tu foste colocado no lugar de injustos, contado com os malfeitores, mas nós agradecemos que tu foste ali como uma ovelha muda,
para tratar com esse tão solene assunto que era o pecado. E pôs-de assim, por esta obra, morrendo ali, levar para o esquecimento todos os nossos pecados. Nós agradecemos por isso, pedimos por aqueles que têm ouvido desse evangelho, da tua graça, por aqueles que ainda ouvirão, pedimos a tua ajuda para que tu dê entendimento, Senhor, para ver em ti a única e suficiente salvação. E mais uma vez a ti, Pai, nós agradecemos por teu grande amor em dar o teu Filho, o teu único amado, para morrer por nós. E obrigado mais uma vez por esse dia que tivemos, e assim nós, tudo isso, te agradecemos. No teu nome tão precioso e no nome de Cristo Jesus, nosso bendito Salvador. Amém.